Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura contemporânea. Eu sou o escritor Luiz Nefraga. Antes de falar sobre o livro de hoje, um livro bem interessante que eu recebi há alguns meses, eu gostaria de recomendar a leitura deste romance aqui, Vale das Ameixas, do escritor Hugo Almeida. Eu tive a honra, de escrever a orelha para este belo romance que nós publicamos também, pela editora Sinete, que foi lançado mês passado, em junho de 2024. O romance está maravilhoso, é um belo romance aí de 245 páginas e que narra a história de um homem que está prestes a completar 100 anos e ele faz um inventário dos amores da vida dele. Os amores não só no que diz respeito a relacionamentos com outros seres humanos, mas também os amores com relação a coisas, a lugares, né? É um inventário que não é de maneira nenhuma melancólico, é um inventário vívido do que ainda é uma vida, né? Porque prestes a completar 100 anos, este homem ainda está vivo e ainda sente. Então, ele narra todas as, digamos assim, aventuras dessa vida muito, muito, muito interessante. A capa está maravilhosa, um projeto gráfico que eu considero lindo. Claro que teve a ajuda constante do próprio escritor Hugo Almeida. É um projeto gráfico lindo, vale a pena muito demais a leitura desse romance. O Hugo Almeida é aí um dos grandes romancistas brasileiros aí em atividade. Aqui o marcador de página da editora Sinete, né? Ficou bem bonito também, limpo, um projeto gráfico aí da Carla Dias. Quero recomendar também a leitura da segunda edição do meu livro Usufruto de Ruínas, que foi lançado há alguns meses pela editora Ofícios Terrestres. Ele não está, essa segunda edição, ela não está em capa dura, mas o projeto gráfico ele tem algumas alterações em relação à primeira edição e também algumas alterações com relação aos contos, ao próprio pós-fácil, né, do Gabriel Medeiros, né, que é o editor da Ofícios Terrestres, Gabriel Moraes Medeiros. O livro está lindo, vale a pena vocês darem uma lida. Esse livro dialoga diretamente com o Usufruto de Demônios, né? Um livro meu anterior que foi finalista do Prêmio Jabuti. A Conferência dos Pássaros, este é o título do livro de René Duarte, editado pela PA Biru em 2024. Antes de falar sobre este livro de contos de René Duarte, é importante ressaltar o papel no meio editorial dessa brava editora independente PA Biru. A PA Biru vem traduzindo grandes escritores e grandes escritoras latino-americanas e latino-americanos, até então desconhecidos do público brasileiro. É um trabalho muito bonito do René Duarte, que está à frente também da editora PA Biru. Eu recomendo que vocês conheçam, eu já tenho aqui várias traduções que foram feitas pela editora PA Biru, várias publicações desses, alguns escritores latino-americanos, algumas escritoras latino-americanas que eu não conhecia e talvez não viesse a conhecer se não fosse o trabalho do René Duarte e dessa editora, brava editora independente PA Biru. Recomendo que vocês procurem a editora nas redes sociais, que sigam
o trabalho do René Duarte, sigam o trabalho da P.A. Biru, conheçam não só este livro de contos aqui do René Duarte, mas também as publicações da P.A. Biru. Bom, lendo aqui, antes de começar a leitura dos contos, a orelha do livro, eu fico sabendo que há um poema de 4.500 linhas escrito, né, esse poema escrito por Farid Uddin Attar, e que se chama também A Conferência dos Pássaros. Este poema, este longo poema, conta uma história que, em uma sociedade ali muito injusta, né, onde acontecem muitas injustiças, alguns pássaros saem em busca do rei, né, que, claro, é um homem muito sábio e que teria, então, todas as respostas que esses pássaros procuram. Bom, quando eles encontram, então, esse rei, eles percebem, né, estes pássaros, que a resposta às indagações que eles têm, essa resposta estava muito mais próxima deles do que eles imaginavam, né? Então, de certa maneira, o René Duarte pega esse mote aí, só que quem vai empreender essa viagem aí, no meu ponto de vista, é o leitor. E o leitor passa por diversos espaços e diversos tempos dessa América Latina, marcada, sobretudo, pela injustiça, né, e pela violência. A violência aqui em todos os sentidos, né? Então, o René Duarte, ele convida o leitor a esta viagem aí. Claro, por se tratar da América Latina, ele não pode deixar de tratar nos contos da ancestralidade, né, que está tão presente em todas as discussões aí atuais, também as questões familiares, e no meio disso tudo, sem, claro, deixar de lado, como eu já citei, a violência e a injustiça, também ele faz um passeio pelas crenças aí, né? Pela religiosidade, pelo valor que a América Latina dá, de certa forma, ao sobrenatural, né? A essas questões sobrenaturais que permeiam toda a religiosidade aí na América Latina. Bom, os contos são curtos, eles têm normalmente 5, 6 páginas, há um conto um pouco mais longo, mas em geral os contos são curtos. E o conto final, o René faz uma coisa que eu acho bem interessante em literatura, que é fazer um apanhado de todos os personagens, dar um final para alguns, outros deixam em aberto, lugares também e tal. Então ele faz esse apanhado para, no final dessa viagem, resgatar então a memória do próprio leitor, né? Bom, o estilo de René Duarte, ele privilegia os contos tradicionais, né? Então ele tem início, meio e fim, normalmente um fim surpreendente. Os contos, por serem muito curtos, eles trazem esse final extremamente rápido também, pegando o leitor ali no contrapé, dando aquela rasteira, deixando algo em aberto. Claro, o conto, ele tem isso, né, de sempre deixar algo para o leitor, né? O leitor, ele faz parte da construção do significado do conto. E o René Duarte sabe muito bem escrever, então, contos que lidam com isso. O René Duarte, ele traz na epígrafe dos contos escritores muito já clássicos, digamos assim, da literatura latino-americana, como Benedetti, Piglia, mas traz também nas epígrafes escritores pouco conhecidos aqui em nosso país, né? Por exemplo, Lauren Mendinueta, também Mônica Orreda, essa já um pouco mais conhecida, mas também Liliana Ancalau, entre outros, e eu gosto muito desse lance de ficar colocando epígrafes
que dialogam com a história do conto, porque nos dá também essa oportunidade de conhecer outros escritores aí que até então não conhecíamos, então a gente vai e corre atrás desses outros autores, tá? É um livro que, na minha opinião, estava faltando, né, na literatura brasileira, um livro que tratasse, então, dessas nossas raízes, do que temos em comum, né? Nós fazemos parte da América Latina, mas falamos um idioma diferente do restante da América Latina. Mas quais são os pontos de interseção, né? Por que fazemos parte dessa América Latina tão desigual, né? Tão injusta, tão violenta, né? As marcas da violência, elas estão de forma muito poderosa, de forma muito constante aqui nos pontos deste livro. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro do René Duarte, porque o René, além de ser um grande leitor, um leitor que sabe muito da boa literatura que é produzida no mundo aí nos dias atuais, ele também sabe fazer literatura, ele sabe escrever, e este livro de contos aqui, A Conferência dos Pássaros, é prova disso. Eu recomendo fortemente a leitura deste livro aqui, lançado pela Piabiru no ano de 2024, e peço também que vocês corram atrás dos outros livros, né, das outras publicações dessa editora aqui, Piabiru, que é uma editora fantástica que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí no meio editorial brasileiro. Procurem nas redes sociais, apoiem o trabalho da Piabiru, apoiem o trabalho da Cinete, apoiem o trabalho da Reformatório, da Patuá e de outras tantas e bravas editoras independentes que fazem um trabalho muito necessário pela literatura aqui em nosso país. Muito obrigado e até a próxima.